Fala pessoal, Fabiano Góes aqui da eProgramar e hoje a gente vai aprender como preparar um ambiente de desenvolvimento para programar Quarkus. Certo? Então a gente vai ver o que a gente precisa instalar na máquina e como a gente faz uma demo rapidinho com Quarkus e ver se está tudo funcionando para começar a desenvolver nessa ferramenta fantástica. Então a primeira coisa que a gente precisa ter instalado na máquina é o Java, né? É a JVM. Então nós vamos pesquisar aqui, ó, Graal JVM. Essa JVM ela é interessante porque com o Quarkus a gente consegue gerar um build nativo, né? Então é um build bem mais performático. Então vamos lá, vou clicar em download e aqui eu vou clicar no download que ele vai me levar para o GitHub. Bom, aqui a gente vai procurar a versão do Java 11 e aqui em cima a gente já tem um zip do Java 11, tá vendo? Para Windows. Vou clicar e vou fazer esse download. Então basicamente a instalação é configurar o Java Home e na variável de ambiente do Windows e depois instalar o Maven, que é o que o Quarkus precisa para rodar. Bom pessoal, com o download concluído aqui, nós vamos descompactar, ele vem num zip, clicar com o botão direito, vou mandar ele extrair tudo. Para extrair, eu vou falar para ele extrair na minha pasta de usuário, ó. E aí você coloca aí a sua pasta de usuário, então c:/user/ nome do seu usuário. Eu gosto de deixar nessa pasta porque nessa pasta eu tenho todas as permissões. Então pessoal, enquanto ele vai baixando, eu já vou indo lá na minha pasta de usuário. Então vou clicar aqui no meu computador, aqui usuários, na minha pasta de usuário. Então ele já está criando uma pastinha aqui, ó. E o que eu preciso é desse endereço aqui dessa pasta. Eu vou dar um Ctrl C, vou aqui nas configurações do Windows, Sistema, sobre, aqui do lado esquerdo, configurações avançadas. E aí aqui embaixo tem a opção de variáveis de ambiente. O que a gente vai fazer aqui nessa área de baixo, criar uma nova variável de ambiente chamada Java Home com aquele endereço daquela pasta, onde está sendo gravado, onde está sendo extraído a nossa JVM. Feito isso, eu venho na path aqui, ó, que já existe, e adiciono, envolvida no percent aqui, Java Home. Ó, começo com percent, Java Home, termino com percent, barra invertida, bin. Assim como vem as outras ali, é só você reparar nessas de cima, a gente faz a mesma coisa com Java Home barra bin. Então, vou dar um OK e vou confirmar tudo. Certo, pessoal? Com a instalação concluída, a gente vê que dentro da pasta JVM, a gente tem uma série de pastinhas e a pasta bin, que é a que a gente referenciou lá na pasta, na path, né? Para a gente saber se está tudo funcionando, a gente vem aqui, eu vou clicar aqui e vou executar o PowerShell. Digita ali PowerShell e digita Java --version. E aí a gente tem a versão da nossa JVM ali, pode ver a Java 11.0.8. Se eu testar o mesmo com Java C, que é o compilador, ele está pegando certinho. Então, nesse ponto, você tem que estar com a JVM instalada. Se não funcionou, refaz o processo para seguir em frente, senão nada vai funcionar daqui para frente. maven.apache.org. E aí eu vou em download, e aqui no download ele tem um zip, que é o binário, é o que a gente precisa. Com o Maven baixado, no meu tá 2 aqui porque eu já tinha baixado uma vez, eu baixei novamente, tá? Vou fazer o mesmo processo que o Windows, eu vou extrair e pedir para ele extrair na minha pasta de usuário. Então, para a gente ter certeza, ó, ele abre aqui, ó, a minha pasta de usuário e a gente pode ver que o Maven está aqui e tem aqui, ó, a pasta bin, que é o que a gente precisa. Então, mesma coisa, eu seleciono lá em cima a path dele e vou lá nas configurações do Windows. Configurações, Sistema, sobre, configurações avançadas do sistema. Vou aqui em variável de ambiente, vou criar uma nova, chamada Maven Home, e vou colar aquela path. Vou na variável path do Windows aqui, que ela já existia, né? Dou um editar
adiciono uma nova envolvida nos percentes. Então, Maven Home. Aqui a escrita tem que ser exata, pessoal, senão não bate nada, o sistema não consegue reconhecer, tá bom? Então, percent Maven underline home, percent barra bin. Vou fechar tudo. Eu tô aqui ainda com o PowerShell aberto, mas ele não funciona. Eu deixei para você perceber, ó. MVN --version. Então perceba que ele não funciona. Deixa eu só aumentar aqui a fonte. E vou abrir o PowerShell novamente. Então agora, se eu digitar MVN --version, a gente tem o Maven instalado. Então a gente tem o Maven, e o Maven, perceba que ele já reconheceu o Java 11 aqui, ó, nossa JVM. Agora a gente já tem praticamente o que é necessário para o Quarkus rodar. O que a gente vai fazer é ir no site do Quarkus, vou digitar aqui Quarkus, e é o primeiro que aparece, quarkus.io. Vou nessa opção aqui, ó, de Get Started with Quarkus, e nessa última opção aqui, ó, a gente já tem os requisitos. Eu vou nessa opção 4, e aqui ele já tem uma opção para você criar um projeto. Eu não vou me ater nessas coisas aqui, nessas configurações, porque a gente só quer testar o ambiente, deixar o ambiente funcional, né? Vou deixar do jeito que tá. A única coisa que eu preciso colocar aqui, ele já até me sugere aqui, ó, como primeira dependência aqui, ó, esse REST Easy. Então eu vou colocar aqui REST. A primeira opção que ele já dá aqui é o REST Easy JAX RS. Eu vou selecionar ele, e é isso que a gente precisa. Então ele coloca, perceba que ele colocou aqui, ó, desse lado esquerdo. E aí eu vou clicar aqui e vou fazer o download do projeto. Se você prestar atenção aqui, ó, ele já até dá um comandinho para a gente testar logo depois. Vou deixar aqui aberto, vou na minha pasta de downloads, que foi onde ele baixou. E a mesma coisa, está compactado, ó, extrair tudo. Só que eu vou mandar ele extrair na minha área de trabalho, tá? Só para ficar mais simples aqui. Extraiu. Eu vou aqui no meu PowerShell, vou digitar dir. A gente vai ter aqui dentro a pasta desktop. Eu entro dentro dela. Então dir tem a pasta do projeto. Vou para dentro dela. cd code, aqui eu já clico o tab e ele já autocompleta. E agora eu volto lá no sitezinho. Copio esse comando que ele deixou aqui, ó. E um Ctrl V aqui dentro ele colou. Então a gente vai testar se o nosso Quarkus está rodando agora. Na sua máquina aí, se for a primeira vez que você está fazendo, vai demorar bastante. O Maven vai baixar bastante coisa. A partir do momento que ele faz a primeira vez, ele já cria um repositório local na sua máquina. A segunda vez não vai demorar tanto, tá? Aí a segunda vez já na verdade é bem rápido. Então, mas a primeira vez ele faz muitos downloads. Então, pessoal, no final ele vai aparecer aqui, ó, vai falar que está ouvindo na porta 8080. Nós vamos ver se ele está ouvindo mesmo. Localhost 8080 aqui no nosso navegador. E ele executou a nossa aplicação. Aqui, ó, o que a gente pode fazer aqui é clicar nessa URL que ele já traz pronta. E a gente tem um hello já configurado. Se a gente for na pastinha do projeto aqui, um dos diferenciais do Quarkus é o hot reload que ele tem. Então eu vou entrar aqui dentro da minha pasta src main java org acme rest easy e vou editar esse arquivo aqui. Vou pedir para o Windows abrir com um bloco de notas. Aqui onde ele está Hello World, vou falar Hello Quarkus e vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Se eu voltar aqui no navegador, onde está o Hello aqui, sem ter restartado a minha aplicação, ele já tem que fazer o hot reload automático para a gente. E tá lá, Hello Quarkus, está funcionando. O que falta agora é uma IDE para a gente poder
editar esse código, né? Editar no bloco de notas fica um pouco improdutivo. Então, para ficar mais fácil, eu vou até baixar o Visual Studio Code, tá? Então você digita aí Visual Studio Code. A gente vai no primeiro link aqui, que é code.visualstudio.com, e vamos fazer o download para o Windows, se você não tiver ele ainda na sua máquina. Então, vou executar aqui o instalador e é só ir aceitando. Aqui eu só vou adicionar essas opções aqui, vou selecionar todas e vou mandar instalar. Então, com o Visual Studio instalado, eu vou clicar aqui para ele já abrir o Visual Studio. Vou fechar tudo aqui que ele abriu e vou clicar em File, Open Folder. Vou no meu desktop e vou abrir a pastinha do nosso projeto. Então, aqui a gente já teria uma forma mais elegante e mais produtiva de trabalhar, né, de codar. Aqui ó, ele já começa a sugerir que instale plugins, né, extensões para o Java. Eu vou até aceitar. E ele vai instalar o Java Extension Pack e instala uma série de extensões. E uma interessante que a gente precisa olhar e que a gente vai usar é essa Maven for Java aqui, tá? Então a gente vai usar ela para poder executar o nosso projeto. Então ele pergunta aqui se eu confio, E aqui ele já checou ó, que está instalado. Só por segurança eu vou restartar o Visual Studio, tá? Vou abrir ele novamente, só para garantir que ele vai carregar todas as extensões. Aqui eu vou falar Always, aqui eu vou falar Never. Então ele criou aqui uma abinha, ó, Maven. Vou arrastar ela para cima aqui. E se a gente expandir ela, ele tem plugins, ele vai ficar carregando os plugins ali. Então esse processo demora um pouco mesmo a primeira vez, tá pessoal? Então, se você for olhar aqui no rodapé aqui, ó, ele fica mostrando que ele está carregando os plugins aqui, que ele está executando alguma coisa ainda. Vamos esperar isso terminar, que o processo é demorado mesmo. Então, pessoal, enquanto ele vai baixando os plugins aqui do Maven, eu vou, como bônus dessa aula, eu vou configurar a IDE com algumas extensões que eu costumo usar, tá? Então, eu vou clicar aqui nessa engrenagem. E vou aqui em Color Theme aqui, ó. Vou mudar o tema aqui do Visual Studio. Vou nessa última opção, eu adicionar um novo tema, digitar Drácula. Então, esse aqui é o tema oficial do Drácula. Vou clicar em instalar e vou selecionar aqui, ó, Drácula Soft. Então, ele já ficou com a carinha do Drácula, ele já fica com uma carinha diferente. Mais uma que eu vou instalar, eu vou aqui no File Icon Theme. E vou também na última opção para adicionar um novo. Vou digitar Material. Vou selecionar essa primeira opção, Material Icon Theme, e vou digitar instalar. Aí, instalando, eu seleciono aqui o Material já para eu usar ele. Se a gente falar, nossa pasta de usuário, os íconezinhos aqui ó, já estão com outra cara já. E a última agora, eu vou nas extensões também aqui e vou digitar Lombok. Essa aqui também é uma extensão que a comunidade Java conhece bem. Eu vou já deixar ela instalada aqui. Então, enquanto ele baixa lá a do Lombok, que a gente não vai usar agora, se a gente vier aqui na abinha do Maven, a gente tem no primeiro plugin aqui ele já pediu para restartar, vou restartar. Então aqui agora na aba do Maven, então em plugins a gente tem uma opção de Quarkus, e aqui dentro de Quarkus a gente tem ó, Quarkus dev, e aí tem um play aqui ó. Se a gente rodar aqui, ele vai fazer o mesmo que a gente fez naquele comando que a gente rodou aquela hora no PowerShell. Aqui foi interessante ter acontecido isso, ó. E deu um erro na hora de restartar, porque nós deixamos lá no PowerShell a aplicação rodando. Então ele tentou subir na mesma porta e não conseguiu. Ctrl C você interrompe aqui, tá? E aí eu vou voltar no Visual Studio e vou clicar no Play novamente. E aí ele já restartou na porta 8080. Se a gente testar aqui, ele já respondeu. E aí eu vou colocar VS Code final. Se a gente atualizar a página, ele já faz o hot reload pra gente. Então tá aí, pessoal. Então a gente aprendeu a instalar a JVM, instalar o Maven, que são os dois pré-requisitos para poder rodar o Quarkus. A gente gerou um projeto no Quarkus, no próprio site, e rodou ele no PowerShell. Feito isso, a gente instalou o Visual Studio Code
para ter um ambiente de desenvolvimento mais produtivo e configurou ali umas extensões do Java, do Maven, para ficar um desenvolvimento menos burocrático e mais gostoso, mais divertido de trabalhar, tá bom? Essa aula era isso que eu queria passar. Até a próxima.